Vamos começar esse momento especial e as pessoas vão entrando e eu acho que conseguem ir acompanhando, senão a gente deixa um tempo para as perguntas. Essa programação faz parte do Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e Gastronomia, que faz parte da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, um equipamento público no estado do Ceará, gerido pelo Instituto Dragão do Mar, que faz parte da Secretaria de Cultura. Uma escola que é um centro de formação e pesquisa e tem a missão de fortalecer a cultura alimentar. Anualmente, temos um edital, uma chamada pública para demandas e desafios na cadeia de produção do alimento, a fim de que a nossa sociobiodiversidade e os saberes tradicionais sejam acionados para um bem maior. E essa seleção consegue, desde 2018, trabalhar em diferentes territórios, com diferentes insumos e pessoas. E a gente, nessa última edição, a nossa o sétimo laboratório de criação, a gente teve a Paola Romanova com a proposta de uma pesquisa para trabalhar com chocolates veganos Bintu Bar com cacau do Ceará, uma produção de cacau que acontece aqui em Limoeiro do Norte. E então a gente lança esse curso Caminhos do Cacau, do Colonialismo ao Chocolate Bintu Bar, como parte desse plano de trabalho que tem a mentoria do professor Paulo Henrique, que está aqui conosco e que também vai apresentar um pouco da pesquisa e dessa relação que a Escola de Gastronomia tem com o mestrado de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará, o primeiro mestrado em Gastronomia do nosso país. Esse curso foi pensado para ser realizado em 2 dias. Hoje a gente tem a palestra do colonialismo na história do chocolate. Temos com a Paola Romanova, nossa pesquisadora, temos a palestra também da Neide Pereira, de Chocolate Bintu Bar, o que é e características. E amanhã a programação segue, começando no mesmo horário que hoje, às 4h30, com uma palestra sobre cultivo de cacau e a produção no Ceará, com Diógenes Abrantes, que tem uma fábrica de chocolates de Bintu Bar lá em Limoeiro, e que consegue pensar também na produção desse cacau, um chocolate que ele tem da Cacau do Ceará, um chocolate Tritubá. Teremos uma palestra também com Gabriele França sobre rotulagem, clean label e embalagens, e uma palestra sobre análise sensorial na perspectiva dos chocolates Bintu Bar com Wesley Martins. É um momento para a gente muito importante, porque a gente acredita que, enquanto política pública, é importante que esses momentos de formação sejam divididos com o Brasil todo, e assim a gente fortalece o consumo local, em especial o chocolate Bintu Bar. Quero agradecer a todas as pessoas que se interessaram, que vocês possam ficar atentos ao Instagram e ao site da escola, que a gente vai divulgar os caminhos da pesquisa. Agora, deixa eu abrir aqui. Quero convidar o professor Paulo Henrique Machado, professor do curso de graduação e mestrado em gastronomia da UFC, onde coordena o último curso. Tem pós-doutorado em gastronomia pela Universidade Nova de Lisboa, doutorado em ciência e tecnologia de alimentos pela UFV e química pela UFC. Atua nas áreas de gastronomia, com ênfase em análise sensorial como ferramenta para o desenvolvimento e acompanhamento de produtos. E é também o mentor dessa pesquisa de chocolate vegano Bintu Bar. Muito obrigada, professor Paulo Henrique, pela parceria de muitos anos. Obrigado, Vanessa. Boa tarde a todos e todas. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês, e estar nessa parceria, mais uma vez, com a Escola de Gastronomia Social. É um momento de muito enriquecimento nessa parceria, e um prazer, né, estar na orientação da Paola Romanova nessa pesquisa, e também de ter aqui a presença hoje, né, da professora Neide, que vai, né, brilhantar aí falando de chocolate, né, uma pessoa que tem bastante experiência.
bem como os outros, né, palestrantes dos outros dias. Então, falando um pouco da Paola, né, estou como tutor da Paola na pesquisa, e antes disso já era o orientador da Paola no mestrado em gastronomia. Então, a proposta da Paola é desenvolver um chocolate, né, Bean to Bar, feito com cacau produzido aqui no Ceará, e a proposta são 3 versões de chocolate. É um chocolate intenso, um chocolate com um teor menor de cacau, né, que era para ser um chocolate ao leite, mas vai ser um chocolate vegano, com substituição do leite por extrato de amêndoa de castanha de caju, e um terceiro chocolate, que é um chocolate branco, e todos, né, além do cacau também, e do extrato de castanha de caju, serão utilizados outros ingredientes da nossa região no recheio dos chocolates, né? Inclusive, a ideia é de que também não sejam adicionados ingredientes de fora, né, da região, nem mesmo para emulsificar o chocolate, né, que se utilize algum ingrediente daqui, né? Então, a gente está numa expectativa, acho que todos, Paola, que deve estar, que está mais, né, e que saiam chocolates muito, né, muito saborosos, chocolates, né, alguns, né, que vão ser veganos, né, que a gente vai atingir esse público, não só para o vegano, mas, né, tem essa opção, né, de ser um chocolate vegano, e principalmente para a gente ter um uso do insumo produzido na região, né, aqui no Ceará, com a parceria também, né, com a produtor e com a fábrica de chocolate também da região. Então, a gente espera, né, que essa produção de chocolate venha também deixar mais visível a produção de chocolates Bean to Bar aqui do Ceará também, né? Então, agradeço aí essa parceria com todos e todas, e que sejam 2 dias de muito aprendizado para a gente. Obrigado, Vanessa. Vamos iniciar nosso programa de formação com a palestra de Paola Romanovo, Colonialismo na História do Chocolate. Paola é cozinheira, pesquisadora, mestrando em gastronomia pela Universidade Federal do Ceará, atua na linha de pesquisa, tecnologia e inovação gastronômica no desenvolvimento de uma linha de chocolates vegano Bean to Bar com cacau cearense. Muito obrigada por essa parceria, Paola. Eu que agradeço. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Como já foi dito também, eu sou pesquisadora do Laboratório de Criação nessa edição. A pesquisa é uma parceria entre o mestrado e o Laboratório da Escola de Gastronomia Social. E quando a gente estava pensando na proposta desse curso, um curso de formação específica voltado ao universo do chocolate e aberta, não apenas restrita aos pesquisadores, eu sugeri a Vanessa e ao professor Paulo da possibilidade de palestrar, de falar um pouco sobre um capítulo muito interessante na história do chocolate, que poucas pessoas sabem, e que nos oferece ferramentas muito, muito, muito boas para entender como o nosso gosto social mesmo pelo chocolate foi formado através dos tempos. E aí eu vou compartilhar o slide aqui. Eu fiz um slide bem assim, com pouco texto, tá, gente? Não fiz um slide super acadêmico, é mais para me orientar. Eu vou compartilhar aqui.
Tá todo mundo vendo? Sim, Paula, tá aparecendo já. Pronto. Bom, a gente, dentro e fora da academia, né, sobretudo dentro do campo da gastronomia, ultimamente, felizmente, tem se debruçado muito sobre esse conceito do colonialismo e como ele perpassa o nosso modo de comer, de produzir o alimento, como ele perpassa o nosso gosto. E dentro do chocolate, o colonialismo tem uma marca que é indelével e que se manifesta ainda hoje, mesmo após o fim da escravidão, na maneira como nós consumimos esse produto. E que nós não sabemos sobre isso. A verdade é essa. Muito porque o chocolate que nós consumimos, e aí de que modo isso vai casar com a perspectiva do Bean to Bar, né? Para fazer esse link no começo. O chocolate Bean to Bar, ou seja, um chocolate do grão à barra, é aquele em que o produtor de chocolate tem total controle sobre cada etapa do processo produtivo e sabe a origem exata do grão de cacau que ele está utilizando. É um chocolate que tem um cacau de origem rastreável. E por que esse apelo por um chocolate artesanal? Porque o chocolate industrial, o qual moldou o nosso paladar e que a maioria consome até hoje, tem um perfil de sabor estabelecido hoje em dia, né, um perfil sensorial, que não ocorreu de uma hora para outra, né? Tem um processo histórico por detrás. E se hoje em dia a gente tem voltado a nossa atenção, o seu consumidor tem voltado a atenção por produtos de maior apelo sensorial, produtos de maior qualidade e produtos mais sustentáveis, que são produzidos e comercializados de maneira mais justa, é porque algo está errado dentro dessa cadeia, certo? E para entender como ela se estruturou, é necessário que a gente olhe para a história, né? Então, muita gente debate sobre colonialismo, e que bom, mas às vezes a gente não entende direito o que é esse conceito, né? O colonialismo é uma prática no qual um território exerce domínio político, cultural ou religioso sobre um determinado povo. E esse controle é exercido por meio de uma potência ou de uma força política militar externa que deseja explorar, manter ou expandir o seu território. É importante falar que o dilema, o paradigma colonialista é incorporar riquezas a todo custo, mas sob esse disfarce, sim, da troca. Mas dentro de um regime colonial não há troca. E de que modo isso aqui vai se casar com o chocolate? Qual é o objetivo dessa palestra? É fazer com que vocês compreendam como se deu esse processo de colonização na perspectiva da exploração do cacau nas Américas e na África e da manufatura do chocolate na Europa. Então, a gente se perguntar, por que a Europa é a referência da produção de chocolate, sendo que a Europa não produz cacau? Por que o nosso gosto por chocolate é do jeito que é, sabe? Portanto, o que eu vou abordar aqui muito brevemente é falar um pouco da origem do cacaueiro e de como ele era usado pelas sociedades pré-colombianas, as sociedades as sociedades originárias da América Central antes da colonização espanhola, a função que o chocolate tinha dentro dessa hierarquia social e como ela foi mudando. Deixa eu ver aqui. Começa por esse. Bom, sobre a colonização espanhola e o paradigma ambiental. O chocolate, que tem como base o cacau, né? O cacau ele tem origem na bacia hidrográfica do Amazonas, do rio Amazonas,
no sul da América do Norte, ou seja, até uma origem que assim, a gente sabe geograficamente, a região, mas a gente ainda não consegue delimitar se foi no Brasil, no atual Brasil ou não. Mas, enfim, o processo de domesticação do cacau, nesse primeiro momento, nem é interessante que nós saibamos. Quando a gente começa a falar da história do chocolate, a gente começa especificamente falando de algumas sociedades, como os olmecas, que depois se extinguiram e deram origem aos astecas, aos maias. No México e em outros países da atual América Central, que depois de domesticado o cacau, o consumiam, e esse fruto tinha uma importância que, vejam bem, já dá uma pista de como o chocolate continuaria a ser consumido com o passar dos tempos. Por exemplo, nas sociedades maias e astecas, o cacau era utilizado tanto como moeda de troca, como manutenção de determinadas classes sociais. Então, por exemplo, apesar de ser amplamente disponível a todas as pessoas, de todas as classes sociais, havia uma manutenção de classe mesmo, onde o chocolate, as bebidas que viriam se chamar chocolate, que eram tomadas pela elite, pelos reis, pelos governantes, esse fruto também era disponível à população, mas de uma outra forma. E o que acontece? A partir da colonização, da invasão espanhola na América Central, isso tudo vai mudar. Por quê? A grande questão dessa palestra é a gente compreender que a forma como a gente consome chocolate hoje em dia, ela é fruto de uma apropriação cultural. Nem tudo foi uma invenção colonial, mas muito tem de uma apropriação cultural, porque a partir da invasão da América Central pelos espanhóis no século XVI, em 1492, os espanhóis, vendo o quão significativo, o quão valioso era o cacau para aquelas sociedades, porque era utilizado inclusive como moeda de troca, ou seja, já tinha um valor inclusive econômico, o cacau, foi apropriado de uma maneira que diz respeito não apenas à exploração do trabalho, que viria a ser implantado o sistema de escravidão, e ao sistema econômico, mas inclusive ao próprio paladar. Quando a gente se depara, às vezes, com a história do cacau e do chocolate de uma maneira mais superficial, a gente escuta até etimologicamente que, por exemplo, a palavra chocolate vem do náhuatl, que era a língua desses povos, que inclusive ainda resiste em alguns locais do México e da América Central até hoje, vem do náhuatl chocoatl, que significaria água amarga. Porque o cacau, o chocolate, entre aspas, e vocês já vão entender por que eu estou colocando entre aspas no primeiro momento, ele era, em primeiro lugar, uma bebida feita com água e sementes de cacau fermentadas, torradas e condimentadas com muitas coisas, sobretudo pimenta, baunilha, pimentão, urucum, insumos que para nós hoje em dia parecem muito exóticos, intragáveis, mas que não nos cabe fazer esse anacronismo, sobretudo quando a gente observa por que esse gosto foi mudando. Quando os espanhóis viram o valor que o chocolate tinha para essas civilizações, o chocolate sendo uma dessas bebidas, eles não assimilaram esse paladar num primeiro momento,
Mas, vendo esse valor monetário, paulatinamente foi se instaurando de exploração de cacau que teve um impacto, inclusive ambiental. Então, se hoje em dia a gente pensa, até mesmo na perspectiva do chocolate Bean to Bar, dessa consciência dos consumidores sobre o impacto das nossas escolhas alimentares no meio ambiente e na perspectiva do cacau, a gente tem dados, a gente tem pesquisas, por exemplo, nos dizem que o cacau corre risco de extinção até o ano de 2050, devido à exploração intensiva em regiões de florestas tropicais, por conta do desmatamento dessas áreas, do aquecimento global, sem falar nas condições muito precárias de trabalho na África, na Ásia e na América do Sul, a gente percebe que esse paradigma não é novo. O Flandrin e o Montanari, que são dois historiadores clássicos, assim, no livro História da Alimentação, eles falam que já no século XVI, a demanda espanhola por cacau na América Central era tão grande, onde a cada lote assim, dentro de uma progressão, chegou-se a pedir mais de 300 mil arrobas, que na Venezuela, por exemplo, acabou havendo um esgotamento do solo, um esgotamento total dos cacaueiros. Isso já no século XVI, o que os fez migrar o cultivo para outros locais. Então, o que acontece? Dentro dessa sociedade, onde já havia um modo de vida, um modo econômico de se fazer, de se viver atrelado a essa cultura, o que aconteceu foi um escalonamento, uma exploração gigantesca dessa produção com uma apropriação cultural. Então, o chocolate ele passa a ser difundido na Europa a partir dos espanhóis. Não é aceito do ponto de vista do paladar num primeiro momento, mas dado em conta o seu valor econômico, ele foi paulatinamente penetrando no continente e mudando. Então, de que maneira o chocolate, que era essa bebida amarga super condimentada, eu já vou entrar nesse tópico, passou a ser esse tablete cheio de gordura vegetal, ou com manteiga de cacau, e leite e açúcar que a gente conhece hoje. Primeiro, por que eu levantei essa questão da etimologia? Porque até isso, quando a gente se depara com a história do chocolate no primeiro momento, é contado pela metade. O que acontece é que, na verdade, chocoato era o nome de uma das bebidas, dentre tantas outras receitas que haviam, produzidas pelos povos astecas e maias nessa época. Tem o artigo que eu uso como base para essa palestra, que eu vou disponibilizar aqui no chat para vocês depois, chama, em tradução, O Doce e o Amargo do Chocolate na Europa, que são de duas pesquisadoras, uma da Universidade de Harvard e outra da Universidade Estadual de Illinois, nos Estados Unidos, onde elas colocam alguns paralelos que, assim, dentro desses marcadores de gênero, de classe, de raça, que estão dentro dessa perspectiva decolonial, que nos fazem perceber que esses usos e esses significados do cacau, de alguma maneira que nós assim o consumimos hoje, já existiam desde aquela época, mas de algum modo eles foram subvertidos pela violência da colonização. Inclusive, essa diversidade de sabores e de receitas. Inclusive, entre aspas, é quase como se já naquela época houvesse, entre esses povos nativos, um conceito não de terroir, mas de algo próximo a isso.
Por quê? Não é que o cacau era tirado da natureza, né, de uma maneira simplesmente extrativista. Ele era cultivado e, sobretudo, tinha características específicas atreladas a receitas e a locais específicos. Então, o cacau da península de Yucatán era conhecido por determinada característica. O cacau de Isalcos por outra característica. E o termo chocolate, que a gente assim traduziu, mas que era esse chocoato, era o nome de uma das receitas apenas própria da Guatemala. Então, o chocolate, como a gente assim o conhece, tem a origem guatemalteca, especificamente. E em que momento aconteceu essa troca, essa confusão? Porque o chocolate, essa receita dessa bebida chamada chocolate, proveniente da Guatemala, acabou sendo confundida com o cacau que era produzido lá. Então, os espanhóis passaram a chamar de chocolate de uma maneira geral, fazendo toda essa padronização em relação ao cacau que era extraído por ser considerado um cacau de altíssima qualidade, especificamente nessa região da Guatemala. Então, num primeiro momento, a gente já vê essa tendência de padronização e de escalonamento que é muito própria da colonização europeia em relação aos produtos aos quais ela explora e se beneficia. Foi o mesmo, por exemplo, com o chá na Índia, com o café, que inclusive o café, o chá e o chocolate são as chamadas bebidas coloniais. E, inclusive, acho que são uma das poucas culturas onde você ainda pode encontrar a forma selvagem, no caso do cacau e do café, desses frutos, na natureza, certo? Em relação a commodities, considerando que são commodities. Quais outras commodities não sofreram nenhuma alteração genética? Se você pensar o milho, o trigo, todas essas grandes commodities sofreram modificações genéticas e não são mais encontradas de forma selvagem na natureza. Mas o cacau e o café, por exemplo, ainda assim. Então, qual era a característica peculiar dessas receitas? Primeiro, o uso de especiarias nativas, como eu falei, o urucum, a baunilha, que é um sabor que está intrinsecamente ligado ao chocolate, como a gente consome até hoje, urucum, pimentão, anis estrelado. Mas quando esse chocolate chega na Europa, e também é um erro dizer que foram os espanhóis que adoçaram o cacau pela primeira vez, quando na verdade não, os povos astecas em algumas receitas, por isso que a gente não pode cair na generalização, em algumas receitas já utilizavam o mel, a partir do contato do processamento do cacau na Europa para que virasse chocolate, ele foi sofrendo uma série de modificações, onde a água foi substituída pelo leite, o mel foi sendo substituído pelo açúcar, e paulatinamente essa bebida, ou seja, o chocolate, já pensando numa perspectiva europeia, isso a partir do século XVII, XVIII, quando também começam a surgir as primeiras casas de chocolate na Europa. A forma como a gente conheceria o chocolate é realmente como um chocolate quente, né? Não como um tablete, certo? E isso vai sendo modificado na medida em que o chocolate, por ter esse apelo sensorial maravilhoso que a gente conhece, ele vai sendo apropriado por esse povo dominador e vai caindo
no gosto, mas isso também é uma forma, como eu falei, de apropriação cultural. Por quê? Porque, além de todo esse sistema de violência que tá perpetrado na produção, vai ocorrendo paulatinamente esse apagamento cultural das formas originárias de consumo desse produto. Por isso que é muito nebuloso todo esse conjunto, por isso que essa história é muito nebulosa, é muito difícil da gente entender, a gente não entende direito. Então, por exemplo, a Europa hoje em dia é o maior importador e processador de cacau do mundo e o maior consumidor de chocolate per capita. Mas a gente sabe que a Europa não produz um amêndoa de cacau sequer. Esse dilema, casando com o chocolate Bean to Bar, né? Essa ascensão do chocolate Bean to Bar acontece porque o chocolate industrial, sendo mais rico em açúcar, menos complexo em sabor em comparação com chocolates artesanais, ele ocupa esse lugar bem desconfortável na dieta europeia, especificamente porque a gente sabe que no sul global os produtos não são apresentados da mesma forma. Então, há toda essa crítica, quando se leva em conta o contexto histórico e análise do trabalho na agricultura do cacau e na produção do chocolate, que mostram que, até hoje, ainda há uma dependência crítica do trabalho forçado. Porque esse cacau, lá na América Central do século XVI, foi obtido, em primeiro lugar, com a mão de obra escravizada dos povos originários, e depois com a importação de pessoas escravizadas do continente africano. Então, nessa perspectiva, quando o chocolate vai sendo cada vez mais difundido pela Europa, e óbvio, como era algo proveniente do chamado Novo Mundo, então era raro e era caro, era de consumo estrito às elites, perdão. Conforme vai havendo o desenvolvimento da Revolução Industrial e essa industrialização do alimento, as formas de produção tornam-se cada vez mais intensivas. Mas, bem no começo, quando a gente está falando, por exemplo, da partilha da África, numa perspectiva do imperialismo, sendo o cacau, nessa época o cacau já havia sido levado para lá, para a Ásia, pelos europeus, a gente se depara com um dos capítulos mais tristes da história da humanidade, que foi a colonização belga no Congo, onde o rei belga Leopoldo II foi o responsável pela morte de mais de 12 milhões de congoleses. Leopoldo, que inclusive é conhecido como Leopoldo o Decepador, porque é uma prática banal, comum, implantada no regime dele, era decepar as mãos de toda e qualquer pessoa que não cumprisse a cota diária de produção de quaisquer das mercadorias exploradas, sendo uma delas o cacau. E aqui eu coloquei essas imagens que são muito emblemáticas. À esquerda você vê 3 homens, dois deles segurando, um deles, na verdade, segurando a mão decepada da filha pequena, no outro lado, crianças com as mãos decepadas. E hoje em dia, pasmem, a Bélgica ainda tem a pachorra de comercializar chocolates em formato de mãos decepadas. Óbvio que não é, assim, para eles isso não é uma alusão a esse passado, né?
a gente sabe que o colonialismo ele vai implantando narrativas fantasiosas, e o chocolate tem muito disso. Até mesmo a forma como o chocolate nos é vendido pelo marketing hoje em dia, muito atrelado ao desejo, à felicidade, à satisfação, até mesmo algo de afrodisíaco, algo de exótico, que em parte é verdade, mas essas narrativas elas são uma construção semiótica mesmo, que tem um poder absurdo. Esses chocolates eles são muito, muito típicos da cidade de Antuérpia, na Bélgica, são chamados Antwerpiandes, como se fosse mãos de Antuérpia, que são chocolates, mas podem ser biscoitos, outros doces que são feitos em formato de mão. E daí criou-se uma narrativa de que havia um gigante na cidade de Antuérpia, há muito tempo atrás, que cobrava um pedágio para os comerciantes que tentassem cruzar uma ponte, e aqueles que não podiam pagar, ele cortava a mão. E daí um dia um bravo guerreiro cortou a mão do gigante, livrou todo o povo de Antuérpia disso. Então, eles fazem esse chocolate em forma de mão a partir dessa narrativa. Enfim, tudo isso tem origem para mascarar esse passado. Então, para nós que nos identificamos muito mais numa posição de vítima, digo nós aqui no sul global, essa relação é óbvia, mas isso tudo está vivíssimo até hoje. Então, outro caso, por exemplo, o caso da Suíça, os dois principais países de referência quando a gente fala de chocolate, né, Suíça e Bélgica. O que acontece? Na Suíça, ocorreu, já nessa perspectiva, né, a partir da Revolução Industrial, o estabelecimento das principais indústrias de chocolate na Europa, como a Lindt, a Nestlé, a Mars, enfim. E, de fato, o que nós devemos, entre aspas, aos suíços, quando a gente pensa no chocolate hoje em dia, no sentido de escalonamento da produção e de gosto, o fato de que a gente consome um chocolate ao leite, um chocolate com uma textura mais refinada para o nosso paladar. Isso porque a invenção da conchagem, que é esse processo de fabricação, uma das etapas do processo produtivo, onde o chocolate ele é refinado de modo que as micra, que são as unidades de medidas, né, um milésimo de milímetro, as partículas de chocolate diminuam até que o produto fique com uma textura bem refinada. Isso a gente deve ao Rudolf Lindt, que inventou em 1880. Então, esse escalonamento industrial, essa padronização, a inserção do leite em pó no chocolate, vem desse contexto. Entretanto, se a gente pensa na Suíça, que foi um país que não teve colônias, ainda assim ela se beneficiou do colonialismo. Só para a gente ter uma noção, esse cartaz que eu coloquei aqui no slide é um anúncio da Lindt de 1890, que mostra, como eu falei para vocês agora há pouco, com essa narrativa, essas narrativas no plural, vão criando uma semiótica que faz com que essa apropriação cultural de um produto estrangeiro, que, por ser processado, nesse caso, na Europa, torna-se algo próprio, ela é uma construção muito falaciosa. Esse anúncio, por exemplo, mostra pessoas de várias etnias, uma arte com pessoas de várias etnias, árabes, muçulmanos, americanos, uma geisha japonesa, africanos,
todos compartilhando de um chocolate, em frente a uma venda de chocolate, como se o chocolate fosse esse símbolo da união de culturas e de etnias diferentes. Mas isso é uma narrativa falaciosa. Apesar da Suíça não ter tido nenhuma colônia, não ter colonizado diretamente nenhum país, ela se beneficiou por quê? Porque importava essa matéria-prima, que era produzida a partir de condições precárias, para não dizer escravas, de trabalho, e até hoje isso se reverbera. Então, tem esse documentário de 2010, The Dark Side of Chocolate, que afirma que a Nestlé, até hoje, né, compra grãos de cacau de plantações da Costa do Marfim que usam trabalho infantil. E aí, para um dos últimos tópicos, é o caso do chocolate branco. Eu e o professor Paulo Henrique estamos escrevendo, inclusive, um artigo científico, será publicado em algum momento, em breve, esperamos, fazendo uma revisão de perspectiva histórica sobre o chocolate branco especificamente, porque existe por aí um falso consenso de que a Nestlé que teria inventado ele em 1936, na fábrica na Suíça, mas vejam só, em tempos mais contemporâneos, esse perpetuamento dessa narrativa de uma apropriação cultural, europeia. O que na verdade acontece é que existe uma série de registros anteriores ao termo chocolate branco, que mostram que a Milk Bar ou Galac, que foi como o chocolate branco foi vendido aqui na América Latina, já era comercializado antes da Nestlé. Para vocês terem uma noção, a Nestlé afirma que inventou o chocolate branco por acidente, porque no começo do século XX fabricava-se a Nestrovit, que era uma fórmula infantil medicinal, entre aspas, de manteiga de cacau, aliás, de leite condensado, adicionado de vitaminas que dava-se para as crianças. E aí eles buscavam, segundo eles, uma forma de fazer com que as vitaminas, que eram muito voláteis, ficassem no produto. Então, adicionaram manteiga de cacau e viram que ali criou-se um produto com outro apelo e voilá, teria surgido o chocolate branco. E, na verdade, não foi bem assim. A gente tem registros desde 1896 de produtos que são muito, muito, muito diferentes da maneira como a gente conhece hoje, que se levam, por exemplo, araruta, água de casca de cacau, enfim, uma série de produtos que para nós soariam exóticos e com uma textura diferente do que a gente concebe por chocolate branco, que já existiam, mas que de algum modo, por deter esse poder, a indústria acabou se apropriando. Então, peraí, ainda não está terminando. Então, é importante que a gente tenha noção de que a forma como a gente consome chocolate hoje em dia, se quando a gente pensa em chocolate, a nossa principal referência é um chocolate Lindt ou um batom garoto, um chocolate ao leite comum, esse produto é muito diferente de como era consumido originalmente. E esse processo resultou num apagamento cultural que, até hoje, voltando à perspectiva do Bean to Bar, tenta-se, de alguma forma, retomar o controle e essa valorização. No México, no Peru e vários locais da América Central e da América Latina, as pessoas ainda prezam pela utilização do molinilho, que é a ferramenta ancestral que utiliza-se para
para bater o chocolate do como é, meu Deus, o nome da pedra de onde se moía o chocolate? Não era tamalho. Eu já lembro. Enfim, e a gente perceber que essa rastreabilidade do grão de cacau, que é uma das características do chocolate Bintubá, que surge como característica fundamental desse movimento, e que é algo que os consumidores modernos, que são cada vez mais exigentes, procuram, é um sinônimo de uma consciência de que há muita nebulosidade a respeito de como esses produtos são cultivados e são processados dentro dessa cadeia até hoje. Eu falei para vocês que a Europa é o maior consumidor per capita de chocolate do mundo, mesmo sem produzir uma amêndoa de cacau. A África é o menor, certo? A Europa consome em média, se eu não me engano, na Suíça, por exemplo, 9 quilos de chocolate por ano, cada cidadão, em média, e a África, acho que são 3 quilos, acho que isso pegando o continente como um todo. Esses dados estão no artigo científico. Então, para finalizar aqui, eu separei um trecho desse artigo onde as autoras falam: o cacau, um alimento não europeu, é assim tornado local, entre aspas, por meio do processamento. As alegações de marketing resultantes envolvem escolhas que diferenciam as vidas dos consumidores daqueles que o produziram. É uma ideologia que torna o estranho familiar, o chocolate como um alimento comum e cotidiano, e que deveria ser ou transparente, mas acaba sendo, de alguma maneira, estranho e é incorporada a essa cultura. Então, era isso. Faltam 6 minutinhos aqui pelo meu cronômetro, a gente vai abrir para algumas perguntas, antes da fala da professora Neide. Muito obrigada, Paola, pelas reflexões muito importantes para a gente pensar um chocolate Bintubá que tenha, de fato, né, um conceito para pensar consumo local, os pequenos produtores. Eu vi que aqui nas mensagens a gente pode levantar a mãozinha, mas eu vi que Sandra falou que tinha uma pergunta para fazer ao final. A professora Neide disse que leu o livro O Sonho do Celta, de Mário Vargas Llosa, que conta essa história triste da escravidão no Congo. A Fernanda Soares disse que ouviu essa história recentemente sobre as mãos. Muitas pessoas impressionadas, falando que estavam, né, espantadas com essas questões. Não sei se a Sandra ainda está aí. Alguém respondeu a minha pergunta, era o metate. O metate é a pedra onde se faz o chocolate, e na verdade não apenas o chocolate, onde se processam vários grãos e produzem-se várias pastas até hoje, que é um instrumento ancestral, ainda muito presente, sobretudo no México. Sandra, tu quer fazer a pergunta aqui na mensagem ou tu quer abrir o microfone? Oi, boa tarde a todo mundo. Eu vou precisar escrever porque está tendo uma zoadinha batendo aqui bem do meu lado e aí vai ficar ruim. A gente está te escutando bem, Sandra. Quer arriscar? A gente está escutando bem. Pronto, então eu vou tentar. Em relação ao chocolate, falam que o chocolate meio amargo é o melhor chocolate em termos assim de ser saudável.
e que o chocolate branco não é chocolate, né? Chocolate. Vocês poderiam me explicar? Essa é uma dúvida clássica de muita gente. O que acontece, mesmo o chocolate, o chamado chocolate ao leite, ele pode não ser chocolate. O que acontece? O chocolate branco, a gente diz que ele pode fazer, ele pode ser chocolate. Dentro da legislação, tanto da Anvisa, né, quanto da FDA nos Estados Unidos, para o produto ser considerado chocolate branco, ele tem que ter pelo menos 20% de manteiga de cacau. Tem que ter esse percentual mínimo. E no chocolate, no caso do chocolate não branco, né, os leites amargos, enfim, a partir de 25%. O que acontece é que a maioria dos chocolates brancos ou chocolates ao leite que a gente consome por aí tem um percentual ínfimo de cacau que, no fundo, fazem com que esse produto se descaracterize, né? Que não seja um chocolate de fato, né? Mas não tem a ver com a, assim, com... Não é porque não tem sólidos, né, de amêndoas de cacau que ele vai deixar de ser chocolate. Não. É mais pela qualidade do produto e pelo percentual. Então, a gente sempre diz, cobertura, ou chocolate de cobertura não é chocolate. Certo? Não, sim, o de cobertura eu sei, mas eu falo assim, o chocolate mesmo. E em relação a todas as variedades que tem, o mais indicado, o mais saudável, vamos dizer assim, o melhor para a saúde seria realmente o meio amargo? Quanto maior o teor de sólidos de cacau e quanto menor o teor de açúcar, mais saudável ele tende a ser. Tá certo, obrigada. Por nada. Alguém tem mais alguma colocação? Acho que a gente pode dar encaminhamento aí para nosso próximo curso e as pessoas ficam à vontade para depois a professora Neide também fazerem perguntas para você também, Paulo, e para a professora Neide. Pode ser assim? Muito obrigada, muito bom escutá-la. Mas se alguém quiser fazer mais uma pergunta, é agora. Pode falar, André Luiz. Isso, professora Neide, que é o tempo que eu te apresento. Pode ligar o microfone, André. Pode tentar, professora Neide, pode colocar na tela. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Vanessa? Como é que você está? Tudo bom? Tudo, muito bem. Feliz que você está aqui conosco, um grande confeiteiro da cidade. Tá, obrigado, tá, pelo convite. Quero parabenizar aí a Paola, né? Muito bom aí o que ela falou do chocolate, entendeu? Apesar de eu trabalhar dentro de uma indústria, mas eu não sabia o significado, né, do antepassado do chocolate, né? Até para a gente saber o que hoje a gente come um bom chocolate, né? Porque teve várias etapas, né, da época da escravidão. Então, assim, é um negócio muito bacana, viu? Eu achei muito top. Parabéns aí a Paola, né? Vanessa também. Sei que tem outra chefe aí que é muito conhecida, né? A Neide, né? A Neide, dona Neide Alice, né? Tem um vasto conhecimento de chocolate, 30 anos no mercado, né? Que eu fiquei sabendo. Então, assim, de parabéns, tá? Muito show essa aula, muito top. Parabéns, tá, Vanessa? Vou ficar aqui até o final, tá bom? Cheguei de viagem agora à tarde, mas eu vou ficar aqui até o final, tá bom? Muito bom, obrigada. Esse é um curso para pesquisadores, pesquisadoras, para os cozinheiros e para pessoas interessadas na pesquisa em cultura alimentar. E eu fico muito feliz quando eu vejo a sala com essa diversidade. Eu vou apresentar a professora... É pesquisadora Neide, né, professora? Aqui está nessa situação conosco, compartilhando aí do seu conhecimento. Agora a gente vai ter a palestra sobre chocolate Bintubar, o que é e características.
Neide Pereira, pesquisadora em Tecnologia e Ciências Agrícolas da CEPLAC, do MAPA, Centro de Pesquisas do Cacau, em Ilhéus, na Bahia, com mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, possui graduação em Economia Doméstica pela Universidade de Viçosa também, atua na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em pós-colheita do cacau, visando a melhoria da qualidade da amêndoa para a fabricação de chocolates finos, atuando principalmente nos seguintes temas: qualidade de amêndoas de cacau, perfil sensorial de genótipos de cacau, painel sensorial, processamento de chocolate fino de sabor e aroma. Participou de treinamento em qualidade de cacau em 2015, promovido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e da World Cocoa Foundation. Desde 2010, presidente do Comitê Nacional Organizador do Programa Cacau de Excelência no Brasil, que promove o concurso internacional de cacau. A partir de 2019, vice-presidente do Comitê Nacional de Qualidade de Cacau Especial, em parceria com o Centro de Inovação do Cacau, o SIC, atuando como painelista sensorial, experiente na avaliação de amêndoas de cacau fino, que participam dos concursos regionais, nacional e internacional do COEX. Professora convidada desde 2022 da Escola de Chocolateria Castelli, em Canela, no Rio Grande do Sul, com a disciplina Cadeia Produtiva, Cultivo e Pré-Processamento do Cacau. Aposentada da CEPLAC e MAP desde 2000 agora, em 3 de 10. Agora, dia 3. Professora, muito obrigada de estar aqui conosco. Uma satisfação enorme de ter essa troca e de poder escutá-la. Fica à vontade. Ai, gente, obrigada também pelo convite. É um prazer. Eu gosto muito do Ceará, a família do meu marido é daí, eu estou sempre aí. É muito bom. Eu só estou pedindo aqui a Paola para me ensinar aqui. Vou na setinha, para depois a gente falar mais, né? É nessa setinha do lado da carinha feliz. Sim, aonde que eu acho a palestra? Vou em tela cheia? Estou tentando lembrar como é. Na aba em que a senhora colocou o slide, mas se não pode ser em tela cheia. Aqui já aparece guia do Chrome, janela e tela cheia. E tem, só tem isso. Selecione um guia para compartilhar. Vou em tela cheia ou vou aqui? Eu acho que pode ir em tela cheia, daí a senhora deixa na apresentação de slide, fixa, sem tirar de lá. Aí vai passando. Eu já abri a minha apresentação e ela não aparece aqui quando eu vou nessa seta. Vou lá. Será que eu vou em janela? Agora apareceu. Agora. Vou botar em forma de apresentação. Foi. Foi? Está em forma de slide? Ainda não, Neide. Ainda não. Tenta colocar em apresentação, né, de slides, apesar de eu achar que não. Vamos testar. Espera aí, deixa eu fazer então antes. Um minutinho. Isso, acho que tem que ser antes. Agora. Nossa, gente, toda vez que eu vou fazer uma apresentação, confesso que a gente fica assim até emocionada. Parece que só quer aparecer assim, por quê? Pois vamos tentar lá a apresentação de slides, está quase no meio, aí vamos clicar ali para ver se consegue fazer tela cheia. Mais para cima, setinha, lá em cima. Depois de página inicial, tem inserir, design, transições, anotações, aí tem a apresentação de slide. Espera aí. Sair de novo. Oh, meu Deus, que vergonha. Está aqui na tela, deixa eu botar em apresentação de slide, está aqui. Aí, para eu voltar para vocês... Neide, vamos tentar mais uma vez, mas também pode mandar no WhatsApp para mim, que a gente aqui pode ficar passando para você. Quer tentar mais uma vez? Vou tentar mais uma vez. É porque se eu for em tela cheia, já aparece, mas eu não estou vendo ela quando eu vou em tela cheia, só vejo quando eu vou em janela. Aí eu vejo a minha apresentação. Aí eu entro nela, compartilhar. Só que ela já voltou, porque quando eu entro
Eu volto, modo de exibição, apresentação de slides. Está aqui. Como é que eu volto para vocês? Aí não volta, tem que ficar só com os slides. Ah, vocês estão vendo aí? Sim, aí acho que a nossa comunicação passa a ser por áudio. Eu vou entrar aqui no meu celular, então. Tá, aí tá eu bom. vou vendo vocês. Certo? Só um minutinho. Eu consigo ver vocês daqui, do celular. Leandro, feliz que você esteja aqui conosco também. Pronto, estou vendo. Não sei se alguém está me vendo, mas eu estou vendo todo mundo. Estão, né? Gente, eu estava aqui pensando durante a palestra da Paola. Realmente, o cacau, né? Conhecido como o manjar dos deuses. E tem uma história assim, tem muita tristeza por trás de tudo isso. Bem, aqui eu tenho que falar para vocês do cacau de modo geral, porque eu sei que o foco é o cacau do Ceará, onde nós chamamos que é um cacau produzido em zonas não tradicionais. Foi um trabalho que começou na CEPLAC, de levar 5 tipos de clones para uma região que não tem tradição, e deu certo. E isso é muito importante. Outras regiões do Brasil têm feito isso também, têm plantado para poder a gente tentar voltar a ser autossuficiente na produção de cacau. Essa é a vivência que eu tenho aí com o cacau todos os dias. Mas voltando à história que a Paola estava contando, realmente a origem do cacau, né, na bacia amazônica, onde a natureza generosamente nos deu 2 tipos de cacau, que é o cacau crioulo, que é um cacau suave, muito frutado, e o cacau forasteiro, que é um cacau mais amargo, mais adstringente, mais arrojado, vamos dizer assim. Então, esse nome, porque ele surgiu numa comunidade predominantemente negra, aí era o cacau do crioulo, e o forasteiro, o cacau que veio de fora. Então, assim, num curso específico, a gente falaria disso mais. Então, o cacau crioulo suave sobe os Andes na domesticação, lá no sul do México, né? E o forasteiro desce os Andes, entra na bacia amazônica do Brasil, chega no Pará, porque na Bahia ele chega em 1746. Então, esse cacau crioulo, realmente, por ser suave, quando usado como moeda de troca, o manjar dos deuses, eu concordo. Imagino que a bebida que eles tomavam realmente devia ser saborosa, porque o cacau forasteiro, que é esse bem adstringente e amargo, que leva um tempo maior de fermentação, eles não tomariam essa bebida assim de uma forma, sabe, sem ter os spices ali para temperar, para mascarar aquele sabor forte como ele tem. Então, os espanhóis levaram os grãos de cacau forasteiro para a África, porque é um cacau que produz muito, que é mais tolerante a doenças. Então, o mundo não multiplicou o cacau crioulo, certo? Aonde tem, tem. Mas aqui, por exemplo, nós não temos na região cacaueira. Então, assim, na África, a gente vê que hoje 70% do cacau produzido no mundo vem da África. Costa do Marfim e depois Gana são os maiores produtores. Vocês sabem que as fazendas lá são todas do governo. As pessoas produzem no fundo de quintal. É uma cultura para eles como assim de subsistência, certo? Então, ali está a família trabalhando, então tem mesmo mão de obra infantil, e o governo é que compra tudo. Hoje, nós estamos vendo o cacau reagindo com um preço muito bom, como o produtor merece. Mas lá eles não põem a mão nesse dinheiro. Quem põe a mão é o governo, exatamente porque a produção da África caiu, um problema que não aconteceu do ano passado para esse, já vem assim, uns 3 anos, diminuindo a produção, a lavoura ficando envelhecida, não tem renovação, não tem nada.
Então, está faltando cacau, por isso que o preço está lá em cima. E a África, até ela recuperar, né, o preço por aqui vai ficar bom, porque é sempre assim, alegria de um, tristeza de outros, não é isso? Mas o Brasil, de todos os países produtores de cacau, ele é o único que tem todas as etapas. Ele tem o produto até o processamento de chocolate. Então, como a Paula bem disse aí, os países que falam que tem o melhor chocolate do mundo nunca tiveram um pé de cacau, não é isso? Então, aqui na Bahia, quando em 1746 chegou esse cacau, as pessoas começaram a plantar, tirar ali a Mata Atlântica, tem que desbastar, aí chama aqui na expressão, vamos cabrucar a mata, e assim, cabrucando a mata, hoje nós temos essa expressão, o cacau cabruca. Se vocês não ouviram ainda, vocês podem vir a falar. É esse cacau que nasce debaixo da mata, não é a mata original. Mas, realmente, se não tirasse, não dava para plantar, entendeu? Mas ele realmente preserva, ele é conservacionista, porque está ali debaixo da mata, mas a produtividade, lógico, é menor. Então, hoje, os produtores que têm seu cacau cabruca, eles têm que agregar outro tipo de valor, né? Que é esse apelo da conservação, da floresta, de rios, certo? Porque não dá para ele tirar. Ele tem até muito mais em árvores, talvez, do que no valor monetário do cacau, mas se espera aqui, pelo menos no sul da Bahia, um projeto que permita com que ele possa tirar uma planta que não seja exótica para poder ele vender a madeira ou, então, esse crédito de carbono. Então, assim, agregar valor ao cacau. Sim, aqui na Bahia aconteceu que a CEPLAC surgiu há 66 anos atrás, exatamente para ordenar essa plantação, que as pessoas saíam plantando sem conhecimento. Então, ela foi criada, né, pelo governo federal, e aí vieram os pesquisadores e foram trabalhar as variedades de cacau. O que foi que aconteceu? Quando o cacau crioulo foi também para a ilha de Trinidad e Tobago, ali pela América Central, e os capuchinhos também levaram o cacau forasteiro. Então, assim, ocorreu uma doença e a natureza cruzou os remanescentes, então hoje nós temos o cacau trinitário, exatamente a origem porque veio da ilha de Trinidad. Porque o cacau crioulo, ele é colorido, esse que está aí na foto é um trinitário, ele herdou essa coloração do crioulo. Professora Neide, a gente Oi. não está vendo os slides. Ah, não? Ai, que pena. Espera aí, são tão bonitos. Espera aí, como é que eu vou fazer? Acho que eu vou mandar para vocês. Certo. Deixa eu olhar aqui, espera aí. Mas tenta de novo, que eu acho que agora talvez dê certo, se for lá na setinha aqui no slide. Certo. Deixa eu ir lá, espera aí. Deixa eu voltar lá. Não. Ela só aparece para mim na tela, na janela. Ela não aparece na tela cheia. Então, vamos lá. Na janela, apareceu aqui. Estão vendo? Apareceu? Sim, apareceu. Está na janela. Está apresentando já, viu? Mas eu só não consigo botar ele em forma de slide aqui. Ele não aperta F5 para ver se dá certo. F5, a tecla F5. Para ver se dá certo. Neide, você caiu da sala da apresentação. Acho que agora você está pelo celular somente.
Você está sem áudio, professor. Tá vendo? Ela só aparece na tela, na janela. Selecione um guia. Compartilhar também o áudio. Não está aparecendo? Pronto, assim tá bom, tá aparecendo. É bom que fica mostrando. Tá bom. Dá para entender, não, um pouco. Já que não consegue abrir, né? Se a senhora quiser tentar colocar em tela cheia, tá vendo que lá embaixo tem 68% e tem essa barrinha? Aqui? Um pouco mais abaixo. Aí, perto do cursor, tem anotações, comentários, lá embaixo. Lá embaixo? Isso, aí perto do cursor. Aí tem 68%. Peraí, é como se fosse para dar um 3 zoom. pontinhos, mais opções aqui? Não, eu não... Lá abaixo, quando finaliza o slide, já nessa parte cinza, tem clique para adicionar anotações, não é isso? Não estou vendo. Perto de onde está passando essa setinha. Olha, ele não vai. Joana, eu acho que ela não está na página do slide, professora, licença. Entre na aba do seu slide. Na aba do? Do slide. Entre na aba do seu slide. Então eu vou parar a apresentação aqui. Na aba do slide. Não pare a apresentação, não. Fique com a apresentação aberta e vá para a aba do seu slide. Tá. A senhora acabou de parar a apresentação. Espera aí, eu sei. Vou de novo, desculpa, gente. Venha para o Meet. Aí, vou compartilhar. Compartilhe. Aí, qual aba? Agora a senhora não fique aqui no Meet. Vá para a aba da sua apresentação de slide. Minimize a tela. Do Meet, está na aba de slide. Tá vendo? Ela está presa, ela não me obedece. A senhora está vendo o que na sua tela? Tem seu slide? Tem meu slide aqui na tela. Pronto, vai lá embaixo. Aí agora a senhora está vendo essa barrinha que eu falei? Pois é, onde a gente tem a tacinha para colocar... Exato. Ela não me obedece. Ela não me obedece. Não ainda a senhora adiciona comentários. É lá embaixo, lá no final. Está vendo que está escrito 68%. Deixa mais. Desça um pouquinho mais. Para aumentar, né? O zoom, é isso? Não, deixa. A senhora está vendo uns quadradinhos embaixo que parecem telinhas? Sim. Parece uma tela, um quadro. Tacinha. Do lado de onde tem 68%. Sim. Consegue ver que tem um mais no meio? Sim. Clique nele. Ela não me obedece, gente. Aperte F5, então. Ela não me obedece. Vou clicando e ela não me obedece. Eu vou mandar para vocês. Peraí. É porque... A senhora também pode clicar no meio do slide com o botão direito. Sim. Olha se aparece... Clique com o botão direito. Já cliquei. E aí? Não aparece uma barra, não? Dizendo... Não, aparece voltar, avançar, recarregar, salvar, imprimir, transmitir. Pronto, ali em cima também tem apresentação de slides. Tem? Tem, na barra superior. Do lado, mais para cima. Não, aqui? Não. Está tão pequeno que eu não estou enxergando. Não, porque sempre quando eu apresento, eu sempre boto em tela cheia, mas em tela cheia ele não quer aparecer. Vou mandar para vocês. Espera aí, só que eu não... Isso, nos manda que a gente vai a gente compartilha aqui. Só um minutinho, gente. Eu vou aqui. Vou mandar para o e-mail, tá? De quem? Porque o meu WhatsApp não está no computador. Manda para o e-mail da Vanessa. A Vanessa abre. Pode mandar para o meu, eu vou colocar o meu aqui. Fala aí seu e-mail, vá. Fala aí, por favor. Está aqui, ó, no chat. Pode copiar e colar. Só um minutinho. Vai dar certo? Um minutinho. Vai dar certo. Ai,
Aonde que você está no chat, que eu não estou vendo aqui? Lá no final. Eu saí aqui da No tela, começo, eu tenho que voltar. Espera aí, deixa eu copiar aqui. Espera aí. Nossa, comecei a tremer. Paola, esse. Já vou, Paola. Escrever para Paola, aula. Deixa eu anexar minha aula. Eu compartilhei um link com vocês, gente. Chegou aí, Paola? Veja. Deixa eu ver aqui. Chegou? Ainda não. Sério? Paula Romanova, @lu.ufc.br. Pronto, agora chegou. Chegou, né? Ah, tá. Estava lá no satélite. Tá ótimo. Calor, meu Deus. E quem vai passando? Você? Eu vou passando. Vixe, eu tenho que lembrar o que eu estou vendo. Mas aí... Pronto, gente, eu estou abrindo aqui para compartilhar com vocês, e eu coloquei no chat um link com o artigo que eu usei como referência, tá bom? Se vocês quiserem ler depois. Ele está em inglês, mas é isso. Então, vamos voltar aí, Paola. Bota o primeiro aí, só para eu finalizar: o cacau trinitário, o cacau forasteiro e o cacau crioulo, que só tem para pesquisa o crioulo, mas nos países produtores de cacau fino existem, como Venezuela, na Colômbia, tem uma lista de países que produzem cacau fino e, pelo ICCO, que é a Organização Internacional de Cacau e Café, cacau, para ser fino, tem que ser crioulo ou trinitário, mas isso aí já caiu por terra, porque o Brasil hoje é produtor de cacau fino e tem sido premiado com o cacau forasteiro. Então, o cacau trinitário, ele é colorido, a maioria deles. Eu até tenho um aqui, esse daqui, que aí tem no Ceará, tá vendo? Ele é roxo, ele vai ficar alaranjado quando ele vai amadurecendo, e o cacau forasteiro é aquele cacau que, na maioria das vezes, ele é verde, e quando está maduro é amarelo. Bem, então, gente, é preciso agregar valor ao cacau, que a região só tinha commodity, a verdade é essa, chocolate só no sul do país. É costume dizer aqui que até o próprio trabalhador rural ele não sabia para que servia aquele produto que ele estava trabalhando, aquele fruto, ele não sabia para que era. Então, a CEPLAC começou com um projeto para poder desenvolver formulações com alto teor de cacau, que é aonde você vai entrar com a parte benéfica, porque o cacau tem componentes que são benéficos à saúde, né? Desenvolver projetos agroindustriais para o uso racional e integrado da propriedade e melhorar a qualidade de vida do produtor. Pode passar. Então, assim, é esse espaço aí que foi criado no Centro de Pesquisas do Cacau, a CEPLAC, né? Que é uma instituição que levou o cacau para o Espírito Santo, o cacau para o Pará, para Rondônia, e os pesquisadores que hoje já aposentaram também levaram para as outras áreas não tradicionais. Então, esse espaço que tem esse objetivo de desenvolver, de criar, de adaptar tecnologia e transferir para o produtor. Então, foi aí que nós começamos essa trajetória de chegar na verticalização da cadeia, no produto principal, que vem ser o chocolate. Então, assim, numa linha do tempo rápida sobre a história do cacau de qualidade, porque não se pode falar em Bintubá se a gente não falar em qualidade de cacau, certo?
Então, assim, em 2006, teve realmente uma associação do Nicolas, que é um francês que mora aqui, que começava a falar de sabor e aroma. Depois, em 2009, foi criado um concurso internacional, que é uma forma de você ser visto, de amêndoa de cacau. O Brasil começou a participar, foi criado não ganhou nada, foi criado um festival de chocolate, que hoje tem praticamente no Brasil e algumas cidades no exterior, vamos passando. Em 2017, eu considero a época da explosão das marcas Bintubar, né? Em 2017, teve o produtor que recebeu um prêmio internacional e teve também o nascimento do Centro de Inovação do Cacau, o SIC, onde tem amanhã a palestra do Wesley, que faz parte do Parque Tecnológico que foi criado pela CEPLAC, certo? Então, assim, a gente foi acompanhando essa história porque o produtor, qual geração que já estava na fazenda, certo? Então, assim, eu tive um bom administrador, eu tive uma boa barcaça, mas e aí? Chegaram as novas gerações e foram buscar trabalhar aquele cacau, tocar as fazendas para frente, porque a região enfrentou a vassoura de bruxa, daí que o Brasil, de segundo produtor de cacau, passou a sexto produtor e importar cacau para manter seu parque moageiro. Como eu disse, nós somos o único país que tem a plantação, a indústria e a fabricação do chocolate. E assim nós estamos ainda até hoje, mas tem o projeto que envolve as grandes processadoras, que até 2030 o Brasil ser novamente autossuficiente e ter pelo menos 10% do seu cacau produzido classificado como cacau fino. Então, assim, nessa linha do tempo, aconteceram muitas coisas para nos incentivar, porque o produtor tem que estar incentivado a preparar esse cacau de qualidade, né? Para ele poder, porque é um cacau trabalhoso, são muitas horas trabalhadas, e ele tem, então, assim, ser visto e ser recompensado por isso. Certo? Aí, ó, em 2019, começaram os concursos regionais. Hoje, o Espírito Santo faz concurso de qualidade, Rondônia faz, o Pará faz, e tem o concurso nacional, que hoje está acontecendo hoje em Belém do Pará, premiação, e eles ganham monetariamente, e desse concurso, desses 6 classificados hoje na categoria blend, categoria varietal, com mais 3 amostras dentro da classificação, serão enviadas para o concurso internacional, que vai acontecer talvez em fevereiro de 2026. Esse concurso internacional abre as portas para o produtor, a vida dele muda. Você vê um produtor do Pará, um pequeno produtor de agricultura familiar, vê a amêndoa dele ser valorizada assim por 3, 4 vezes o valor, é muito gratificante, sabe? Então, é assim, participando desses concursos é que os produtores começaram a ganhar visibilidade e o Brasil consegue entrar nessa lista do anexo C como um país produtor de cacau fino. Em 2009, meu colega aposentado, que fez doutorado na França, em economia rural, ele trouxe vários chocolateiros europeus aqui na região. Esses chocolateiros não gostavam de usar nossas amêndoas em seus blends, porque o cacau do Brasil tem defeito, e assim eles se surpreenderam com o que viram, né? Viram que as fazendas você tem acesso, o trabalhador tem um telefone celular, tem uma moto que chega lá, tem energia, tem água, na maioria delas, entendeu? Então, assim, coisas que eles não estavam acostumados em outros países. E foi a boa vontade do produtor em querer verticalizar que fez com que as coisas mudassem, certo? Então, aí, seguindo nessa linha do tempo, o Brasil vem sendo premiado com vários tipos de cacau, tanto forasteiro como trinitário, que é o que nós temos aqui, e ganhando essa premiação e transformando a vida deles
E também surgiram muitas marcas de chocolate. Hoje eu posso dizer que todo estado brasileiro tem uma marca Bintubar, e isso é muito bom, porque eu vejo que o consumidor muda o seu perfil, muda seu conhecimento, ele busca um produto diferenciado, que às vezes ele conheceu lá fora, aqui no país dele. Então, esses objetivos de fazer o cacau fino era exatamente para incentivar, desenvolver polos de pequenos fabricantes, né, de chocolate em pequena escola, reconhecer, ter o reconhecimento mundial que acontece com essas premiações, também determinar as qualidades organolépticas das regiões específicas. O cacau do Espírito Santo é o mesmo, o cacau da Bahia. Aí no Ceará, os clones que estão plantados aí, eles vão ter o mesmo sabor. Isso é bem interessante, sabe, gente? Porque na análise sensorial a gente consegue captar isso. Eu não posso entrar nisso, que vocês vão ter uma aula amanhã. Então, desenvolver o mercado interno brasileiro com o chocolate de qualidade, porque se você não tiver um produto diferenciado, competitivo, aí não vai valer a pena fabricar, certo? Então, tá aí, não sei se todos vocês conhecem o fruto cacau, não sei. Esse sabor e aroma ele é único e exclusivo da semente do Theobroma cacau, que foi classificado por Linneu, né, em 1700 e alguma coisa, fermentadas, secas e torradas, não podendo ser sintetizado artificialmente. Que bom, eu digo assim, né? Porque assim nós precisamos do cacau para fazer o chocolate. Se alguém já teve a oportunidade de degustar um cacau in natura, com certeza não vai sentir gosto de chocolate, certo? É preciso transformar esse produto na matéria-prima. Essa polpa, essa mucilagem branca que reveste as sementes, ela é doce, ela é ácida, ela pode ser adstringente também, que a natureza nos deu o cacau com esses atributos. O sabor cacau, você tem que morder a semente que está aí dentro, e ela é arroxeada, ela é amarga, mas tem que provar para poder você perceber as diferenças de sabores que tem entre um e outro. Então, vai ser no processo de pós-colheita, na mão do homem, é que vamos transformar esse fruto na matéria-prima para se fazer o chocolate. Então, o que a gente busca num cacau de qualidade? Aroma e gosto, ou seja, o sabor, o flavor. A Paloma disse que a forma como nós conhecemos o chocolate, a gente costuma dizer que nós temos uma memória gustativa que foi apresentada para a gente da forma como a Paola comentou. Então, eu digo assim, que eu, na minha juventude, comi um chocolate mais natural do que a minha neta hoje, porque tinha mais cacau no produto, certo? Era lei. Tinha, sim, mas como o Brasil enfrentou a vassoura de bruxa, essa doença, que devastou mesmo, e a pressão das indústrias, de 32% de sólido de cacau foi obrigado a baixar para 25%. E essa conversa está até hoje. E também nem tem cacau se tivesse que aumentar, sabe, gente? Não sei como é que seria isso. Isso aí é bem provocativo. E também... ganha o produtor, né? Tem que vender mais, e ganha o consumidor, é verdade. Mas nós temos... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então, a gente... Só um minutinho, desculpa, professora. Tem um microfone que está aberto, que está dando... agora fechou, está ok já. Tá certo. Então, esse sabor, esse flavor, o cacau brasileiro ele tem um perfil sensorial, vocês vão ver isso mais, né, na outra aula. Logicamente que a intensidade é que vai variar, e muita coisa também influencia esse sabor e esse aroma. Então, a gente falando de cacau de qualidade, para a gente chegar lá no Bintubar, certo? Então, nós temos o que mais vai influenciar essa qualidade? O meio ambiente, o solo, o clima, o local, a altitude, sim. Nós temos o cacau forasteiro aqui, temos o cacau forasteiro
lá no Pará, temos na Amazônia, que nós chamamos o cacau silvestre. Eu até conversei com um pesquisador, um geneticista. Eu falei, você acha certo a gente falar cacau selvagem? Ele fala, eu não acho certo. Eu acho que isso é mais ligado ao animal. O certo é a gente falar cacau silvestre. Aquele cacau que está ali, que ninguém mexeu, não teve trato cultural nem nada, a natureza é que foi fazendo os cruzamentos dele, certo? Então, temos todas essas influências, né, no meio, que é o meio ambiente, o solo, e o clima interfere demais. Cada safra a gente percebe um atributo mais intenso do que o outro. É muito interessante, a gente está sempre aprendendo muito com isso. Essa safra mesmo, esse ano, ela está muito ácida, muito. A gente provando a matéria-prima mesmo, é de cortar a língua, você passar uns 3 dias para poder recuperar, a gente provando, que é uma característica natural do cacau. Aí entra um material genético produtivo, que é produto do melhoramento genético, porque a natureza deu o cacau, mas é preciso fazer tratos culturais, é preciso cuidar, senão você não vai ter cacau para fazer chocolate, como as pessoas gostam de consumir, né? Então, tem aí a palavra clones, que é o cacau do Ceará, são clones, nada mais do que uma técnica de reprodução assexuada, não foi a CEPLAC que inventou isso. Foi diante da situação da vassoura de bruxa que o produtor precisava sobreviver. Então, assim, ele tinha que pensar, a genética trouxe para ele, da CEPLAC, material que produzisse, um material que fosse mais tolerante e resistência à doença. Então, foi feito clonagem, porque foi descoberto que esse material aqui tem essa característica, esse aqui tem outra, cruzaram. Esse sabor e aroma para se fazer cacau fino, eu digo que começou quando esses chocolateiros vieram, em 2009, que os produtores decidiram a preparar o cacau de qualidade, que está na mão dele fazer o processo de pós-colheita bem feito, para essa matéria-prima ocorrer todas as transformações, e você chegar e falar, vou fazer um chocolate intenso, 70% aqui, porque leite no chocolate, eu digo que o mundo come chocolate ao leite. É gostoso? É, mas vai mascarar as amêndoas, com certeza. A não ser que você queira fazer mesmo, mas às vezes eu vejo assim, ai, Maria, que amêndoa maravilhosa é essa? Vou botar leite para quê? Vamos sentir o sabor do cacau, certo? Então, quando eles vieram, que o produtor, né, decidiu arregaçar as mangas e fazer esse processo de pós-colheita bem feito, porque a CEPLAC sempre ensinou a fazer um bom cacau. Hoje, com o preço que está alto, caro, sim, bom para o produtor. Tá? Hoje deu R$ 920 uma arroba de cacau bulk. Você comercializa no mundo 2 tipos de cacau, o cacau bulk, comercial ou ordinário, e o cacau fino. Então, esse cacau comercial tem produtor que nem fermenta. Ele chega, quebrou ali, jogou na barcaça, secou, levou para a indústria. Tudo bem que a indústria precisa de um cacau melhor para a mistura que ela precisa fazer. Mas quem faz uma fermentação, pelo menos uma fase da fermentação, com 8 dias, ele entrega esse cacau na indústria e dinheiro no bolso. Se ele for fazer o cacau fino, é 15 dias. Dependendo da chuva e tal, 20 dias. Muitas horas trabalhadas, entendeu? Então, assim, a fase está boa, mas tem sempre... Quem está fazendo o cacau fino, quem está fazendo seu chocolate, está comprando cacau caro, porque tem aquele produtor que entrega o cacau fino, porque ele também tem seu cliente. E temos os produtores que têm o chocolate trito bar, né? Da árvore à barra, que ele reserva aquele cacau dele ali para ele poder fazer o seu chocolate. Então, gente, esse material genético, voltando da clonagem, que é o cacau que tem no Ceará, são 5 tipos. Esse daqui eu sei que é um deles,
é o CCN 51. Então, como eu disse, a natureza nos deu o cacau, sabor cacau, só vai ter depois que nós fazemos o processo de fermentação, a acidez, o amargor, a astringência e a doçura. Depois são os sabores secundários, que vocês vão ver isso aí na análise sensorial. Então, vem a habilidade humana, o saber fazer para você pegar aquela matéria, aquele fruto, e transformar na matéria-prima do chocolate, para você ter uma amêndoa de qualidade e identidade. Vocês vão fazer chocolate com o cacau do Ceará. Fez uma vez, está maravilhoso. Sabe repetir, a amêndoa tem a mesma qualidade sempre, é isso que a gente chama. A amêndoa tem identidade, ela tem que ter, porque você já sabe, a amêndoa que vem do Ceará, ela tem esse sabor, ela tem essa qualidade, entendeu? Que a gente costuma dizer que chocolate tem personalidade. Então, para a fabricação de chocolates diferenciados, como eu disse lá atrás, né? Você ter um produto que seja competitivo. Esquece chocolate comercial. A indústria massifica o consumidor. Você hoje pode ver, a Paola citou aí, 25% de 2 sólidos classificado pela Anvisa, no chocolate escuro e no chocolate branco 20%, que a Anvisa também chama de chocolate, mas e o resto? Açúcar e outros ingredientes, diz na legislação, que dá essa abertura para você substituir a manteiga de cacau, que é o sólido, e usar outra gordura, a gordura vegetal. Então, a gente vê nessas caixas de variedades de chocolate, tinha quando eu visitei a fábrica da Nestlé em Caçapava, que era feito com manteiga de cacau. Todos os outros com o sucedâneo da manteiga de cacau. E o resto, gente, é inclusão. E agora, com esse preço alto, se preparem. Os tabletes vão diminuir de tamanho. Você hoje vê um biscoitinho confeitado com chocolate, chamando de chocolate, porque cacau está difícil, o déficit está muito grande, certo? Mas aqui nós vamos falar dos chocolates Bintubar, que são os diferenciados, certo? Nós temos aqui, eu digo, todo cacau faz chocolate. Agora, a gente tem que entender que você tem aquele cacau e aquele cacau. Qual é o melhor chocolate do mundo? Eu vou responder para você, é aquele que eu gosto, certo? Mas a gente reconhece que tem sabores maravilhosos. Então, assim, falando da domesticação do cacau, no Peru, o cacau chuncho, né, já foi dito que a domesticação foi lá, que não tinha sido lá no sul do México e tal. Você prova, é um cacau suave, sim, mas o nosso cacau forasteiro, parazinho, que ele parece uma cabacinha, ele bem fermentado, ele é maravilhoso. Então, eu digo, todo cacau faz chocolate. Tem que saber no processo de pós-colheita, porque todo cacau tem sabor e aroma, né? Que está ali, naquele solo, naquele clima, naquela altitude, naquele canto da propriedade. Aí vem vem o produtor fazendo a sua fermentação para desenvolver os precursores dos aromas do chocolate. Aquela semente que você mordeu chupando aquela polpa mucilaginosa, lilás, violeta, ela fica marrom, é assim que nós conhecemos o chocolate. Então, naquele processo todo ali, quando você prova a amêndoa fermentada e seca, ou nibs de cacau, não sei se vocês conhecem, vocês já vão sentir o gosto de cacau. Tem material que é mais suave. Numa escala de 0 a 10, tem muito que a gente dá 5. É cacau, mas não é aquela coisa que enche a sua boca, entendeu? Já tem outro material que você dá 7, 8, já domina aquele sabor cacau. E aí vem outras técnicas, que na torrefação, o aroma térmico. Quem vai fazer chocolate partindo da amêndoa, esse é o primeiro ponto crítico. Se você não fizer a torra bem feita, errou ali na torra, pode ter certeza que você vai ter problema na sua formulação, você vai ter que dar um jeito, mascarar, errou a torra,
errou aquela formulação, certo? Então, esse saber fazer que está na colheita, né, que é colher o cacau bem maduro, não machucar o fruto, separar frutos doentes, deixar os frutos descansarem para concentrar o açúcar. Aí eu tenho essas fotos, eu acho tudo isso tão lindo. Olha só que seleção de cacau forasteiro, esses todos amarelinhos aí, que maravilha. Então, aqui vem a quebra do cacau, a hora que quebra, tem que tirar tudo daquele pedúnculo, né? Pense num cacho de uva, tem aquilo ali. Então, o cacau tem 5 fileiras, ele tem em torno de 40, 45 grãos, sementes daquela, com essa polpa daí. Tem que ser tudo tirado. Se deixar aquele pedúnculo, como a gente chama de sibirra, ali vai dar uma destringência intragável. Então, tem que ser selecionada 2 pessoas para quebrar. Então, assim, quem trabalha com cacau fino, ele não tem condição de fazer todo o cacau da propriedade dele fino. Ele sempre vai ter que ter um cacau comercial, que tem um fruto com algum problema, o pássaro bicou. Aliás, os pássaros só procuram os bons, né? Eles só atacam os melhores frutos. Pode ter alguma coisa, então ele vai, aquele cacau não vai para a caixa do cacau fino, ele vai para a caixa do cacau comum, porque a indústria compra, gente. Ela compra qualquer coisa, até cacau de vassoura. Só que lá ela tem que misturar um cacau melhor para fazer o blend, joga os corretivos, né? E nós temos na nossa memória gustativa um cacau, a gente chama na sensorial de sabor flat, como a Paola disse, que não se sabe como é que a gente aprendeu a conhecer o sabor de chocolate. É desse jeito que a gente classifica, sabe, Paola? É chamando do cacau aquele sabor flat, você não sente. Depois, com essa revolução, com o consumidor buscando, surgindo escolas, se dedicando a esse trabalho do cacau, é que nós vamos entendendo que o cacau tem, sim, diversos sabores e aromas. E você tem condição de apreciar de acordo com a origem dele, né? De acordo com a formulação que tem, certo? Então, aí, na quebra, isso aqui nós chamamos de cacau mole, certo? Esse cacau mole tem que ir para o coxo no mesmo dia. Eu estou falando, viu, Vanessa, porque você disse que podia ter algum produtor aí. Então, aqui nós temos um cacau quebrado que vai mostrar, né, a maturação. Logicamente que a casca é um grande indicativo da cor, mas nem só a casca tem que ser na mucilagem da polpa, porque o cacau daqui ele está mais verdoengo, tá vendo? Ó, isso daqui dele está mais verde, a polpa está bem agarrada, e isso daí não tem muito açúcar, esse daí vai perdendo peso quando secar e vai ter muita astringência. E aqui, esse aqui está o ideal. Então, assim, selecionou pela casca, tirou os frutos doentes, e aí vai selecionar pela mucilagem. E aqui é um cacau que já amadureceu no pé, passou do ponto, esse cacau só vai dar off flavor, porque não vai ocorrer reação química aí para liberar os precursores de sabor. Eu não posso dizer que a fermentação do cacau do Ceará, eu vou ter que, se eu puder, eu vou assistir a aula do Diógenes, que vai mostrar para a gente quantos dias ele fermenta, porque não pode ser o mesmo tempo daqui, porque o clima aí é diferente, certo? Então, não é matemática. Tem que ir aprendendo mesmo, sabe? Para poder criar a identidade. E depois leva esse cacau para o coxo, a forma de transportar. Na análise sensorial, se isso aqui não estiver forrado, o suor do burro passa para o cacau e passa para o chocolate. Uma equipe bem treinada, a gente consegue pegar. Tá aí a beleza, né, do cacau mole, o que contém glicose, frutose, sacarose. Então, assim, tem variedades que tem um Brix mais doce, tá maduro. Você pega esse daqui doce, ele não tem aquela doçura que teria outra variedade. Eu sei que aí parece que tem o PS 1319, que é o nome do clone, e se você quiser medir o Brix, você vai ver. Então, tem cacau que você vai achar 14, os mais docinhos você vai achar 15, 17, certo? Agora, tem que combinar o estágio de maturação também. É porque o cacau não amadurece todo de vez no pé. Amadurece uma parte, você vai e colhe. Daí, a 2, 3 semanas, você vai e colhe o resto, certo?
Então, ele tem muita pectina, por isso que dá para fazer outros produtos com ele. Aqui nós temos uma semente com a polpa, e a outra foi despolpada. Despolpada para quê? Para fazer a polpa de cacau, para você tomar suco, para você fazer um chocolate, um sorvete, né? E ela só pode ser congelada, não conseguiu ainda colocar metabisulfito ou qualquer outro processo de pasteurização que deixasse ela com apresentação agradável. Então, é só mesmo no congelamento. E nós temos aqui o mel do cacau, que nessa semente aqui, enquanto você está quebrando o cacau, isso aqui já está escorrendo, tá? Então, esse mel do cacau aqui, ele é bem docinho, ele fermenta com 24 horas. Daqui você vai fazer os fermentados, vinho, vinagre, e ele é muito saboroso para tomar. Aqui tem uma parte também engarrafada, mas é uma vida de prateleira muito rápida, com 24 horas. No máximo, ele congelado, mesmo que abriu, você tem que tomar essa garrafinha rápido. E esse mel rico em pectina, você faz aqui a geleia de cacau, que ela tem uma coloração amarelinha, e aquele pedúnculo, que nós chamamos de sibirra, nós podemos fazer o doce cristalizado, quando você mergulha ela no mel de cacau e depois leva para concentrar com açúcar, fica super saboroso. Bota para secar ou no céu, no sol, ou então aí em algum lugar, certo? Então, aqui nós temos as formas de coxo que vão fermentar o cacau. Essa foto aqui não é muito legal, mas ele tem uns furos para aquele mel ser drenado. Vê que o coxo não pode ser encostado no chão. Aqui nós temos o cacau mole, ele entra, começa as fases da fermentação e ele vai ficando castanho, que é isso que eu quero, ele tem que ficar marrom. Aqui nós temos uma outra metodologia, que é com curva de temperatura. Aqui nós temos mostrando os cortes. O terceiro dia de fermentação, você está vendo aqui a semente ainda violeta. Aqui está o embrião dela, com essa cor branquinha. No quarto dia, ainda tem aqui embrião branco. Algum aqui já pode não estar muito branco, porque o embrião morre na fermentação acética com o calor. Quando nós oxigenamos a massa, ele morre. Aí ela passa a ser amêndoa de cacau. Até então, ela só é semente. Você vê aqui que nesse coxo aqui a temperatura ainda está a 49 graus, essa temperatura pode chegar até 52 graus, que é isso que vai transformando as amêndoas em marrons, certo? Aqui já morreu o embrião, aqui nessa daqui, ela abriu essas galerias, que nós chamamos, que é aqui que estão os precursores de sabor. Se ela estiver fechada assim, não tem o mesmo sabor, certo? E aqui ela